essa questão, uma vez que eles foram empossados, eles foram ordenados, na verdade. Então, esse momento poderia ser dispensável, mas o culto solene, conforme nós aprendemos na Escritura e conforme exposto na confissão de fé, é uma ocasião também para votos solenes. E é aquilo que nós iremos aproveitar aqui, neste momento, diante de Deus. Os irmãos não estarão só respondendo diante de mim ou diante da igreja, mas principalmente diante do Senhor. Então eu trarei algumas breves instruções quanto aos diáconos e aos presbíteros e dirigirei as perguntas aos irmãos de uma só vez. Ok? Então compete aos diáconos receber o guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para outros fins piedosos, distribuir essas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades dos pobres, zelar pela boa ordem no serviço divino e pela decência, limpeza e ordem no templo e suas dependências. No desempenho do seu ofício, eles são sujeitos à direção do conselho de sua igreja. Os diáconos, portanto, são na igreja os ministros da distribuição e caridade fraternal e da ordem no culto. Quero lembrar à igreja que não existe isso biblicamente, isso não existe. Não existe uma escala de valores, de ofício na IPB, onde você tem, em primeiro lugar, os pastores, depois você tem os presbíteros, depois você tem os diáconos. Isso não existe. Todos nós, muito embora com funções diferentes, com qualificações diferentes, responsabilidades diferentes, nós somos iguais diante do Senhor. Então, os nossos irmãos diáconos, eles foram empossados, eles foram ordenados para serem ministros de misericórdia, para priorizar aquilo que não é prioridade dos presbíteros, uma vez que a prioridade dos presbíteros é o ensino, conforme a palavra de Deus nos ensina. Pelo que passo a dizer a competência dos presbíteros regentes: tomar parte no governo, disciplina e superintendência das igrejas particulares a que pertencem e da igreja em geral, quando para isso chamados, conjuntamente com os pastores ou ministros da palavra, no desempenho de seus deveres e ainda em conjunção com os ministros e mais presbíteros das igrejas respectivas, admitir a comunhão os que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e que estejam arrependidos dos seus pecados, velar com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja, admoestando-os que se portem de maneira ordeira, impedir quanto lhes for possível a profanação do sacramento da comunhão, exercer a disciplina entre os impenitentes, readmitir os arrependidos ao gozo de todos os privilégios da igreja. Essa é a competência dos presbíteros. E agora passarei a fazer algumas perguntas. Perguntas constitucionais, perguntas que estão no nosso manual litúrgico. Essa pergunta é para todos vocês. Vocês creem que as escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra infalível de fé e prática? Vocês recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos de Westminster desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Vocês sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Vocês aceitam o ofício tanto de presbítero quanto de diácono desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? Prometem ainda procurar manter e promover a paz, a unidade e a edificação e a pureza da igreja? Nesse momento eu convido a igreja que se coloque de pé e eu irei proferir à igreja algumas perguntas, pelo que peço aos irmãos que respondam de maneira afirmativa. E vocês, os membros desta igreja, reconhecem esses nossos irmãos como presbíteros e diáconos? Sim. Prometem tributar-lhe toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito seus respectivos ofícios? Sim. Eu quero lembrar aos irmãos que
os sims que nós falamos aqui, eles foram para o Senhor. Nós estamos diante de um culto solene. E em muitos momentos, irmãos, nós iremos nos deparar com atitudes, com decisões da junta diaconal, com decisões do conselho desta igreja, que muitas vezes não irão concorrer diante daquilo que nós pensamos, diante daquilo que nós preferimos. Mas nós prometemos diante de Deus, não que nos submeteríamos a estes irmãos de maneira cega. A submissão, ela é no Senhor. A submissão é até onde estes irmãos, este conselho e esta junta diaconal não irem contra a palavra de Deus. Quando estes irmãos se portarem contra as Escrituras, quando nós formos contra a palavra de Deus, vocês estão desobrigados de se submeter a nós. Mas uma vez que nós estamos diante da palavra do Senhor, nós estamos munidos das Escrituras, os irmãos nos devem obediência, os irmãos nos devem submissão. Não porque temos motivo de orgulho quanto a isso, muito pelo contrário, é motivo de grande responsabilidade para todos nós. Então estejam orando por estes irmãos, estejam pastoreando também estes irmãos, conforme já falamos em outras oportunidades. Só um cabeça na igreja que é Cristo. Todos nós precisamos do ministério de aconselhamento uns dos outros. Todos nós precisamos de ânimo, todos nós precisamos de orações, precisamos da palavra do Senhor, e essa proferida pela boca dos irmãos. Então, cuidem destes irmãos, no nome de Jesus. Eu gostaria de orar nesse momento e declarar estes irmãos empossados. Oremos. Senhor, mais uma vez nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui neste culto solene, podendo render glórias ao teu santo nome, podendo dizer que nós vivemos pela tua graça, podendo dizer que somos teus servos. Nós precisamos do Senhor, nós carecemos da tua direção e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado esta igreja, dando a ela oficiais, diáconos e presbíteros. Que o Senhor sustente os teus servos que estão aqui à frente, que o Senhor os abençoe, que o Senhor use a vida de cada um deles para a tua honra e para a tua glória. Que possamos, ó Deus, cada vez mais caminhar rumo ao alvo, rumo ao desejo intenso de glorificar o teu nome. Que o teu povo, que a tua igreja, seja instrumento de bênção também na vida destes irmãos, como eles têm sido na vida do teu povo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Agora, proclamo e declaro regularmente eleitos e investidos no ofício de diaconato os irmãos Denilson, Eli, Gregório e Jorge, e os irmãos para o ofício de presbítero, Eduardo e Wagner, tudo segundo a palavra de Deus e de conformidade com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Declaro também que, como tais, têm eles direito a toda animação, honra e obediência no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus. A igreja pode